Estava vendo essa notícia de que o Brasil perdeu 7 milhões de leitores nos últimos 5 anos. E tem uns dados interessantes dessa pesquisa, que eu fiz um vídeo maior lá no meu canal, se você não assistiu ainda pode ir lá assistir. Mas tem um ponto que eu fiquei muito curioso, que é o seguinte. Tem lá uma pergunta que fala assim: quem que te influenciou para ler algum livro que você leu? E só 3%, se eu não me engano, falaram influenciadores. E outra coisa interessante dessa pesquisa é que a maior parte dos leitores brasileiros são jovens. Tem toda uma... Você consegue ver quando você vê a diferença por idade, por faixa etária, que quanto mais velhas as pessoas ficam, menos elas vão lendo. Por exemplo, a partir dos 30 anos de idade, as pessoas já leem menos do que a média brasileira. E 30 anos não é uma pessoa velha, né? Mas aí pensando no jovem, né? Porque assim, cara, o BookTok foi uma explosão nesses últimos anos. As bienais lotadas cada vez maiores e tal. E as bienais são muito lotadas de jovens, a gente sabe disso. Mas eu fico muito me questionando assim, a gente criou uma ilusão na nossa cabeça de que o BookTok tinha aumentado muito a literatura e feito muito a coisa explodir, etc. Só que quando a gente vê esses números, né, tanto os números de faturamento das editoras, quanto essas pesquisas que perguntam para as pessoas se elas são leitoras ou não, a gente vê as métricas piorando, né? Então a primeira conclusão que eu chego é que se não fosse o BookTok, né, se não fossem os criadores literários, eu acho que talvez a gente estivesse numa situação bem pior, tá? Mas independente disso, eu fico muito me questionando de onde que o jovem pega indicação de livro. Porque mesmo que o jovem, por exemplo, muita gente fala de professores, né? Ou de pessoas que conhecem, amigos, etc. Mas de onde essas pessoas, amigos, professores, etc., pegaram essas dicas? Esse é o difícil de você conseguir mensurar, por exemplo, quanto que os criadores de conteúdo têm de alcance e de efetiva influência, né? Porque se você, por exemplo, é influenciado por mim, digamos, e aí você lê o livro que eu te dei a dica que você gostou muito, e aí você conta para os seus amigos, esses amigos nunca vão pensar em mim. Eles vão falar assim: ah, minha amiga me indicou um livro muito bom. E aí eles vão indicar potencialmente para mais pessoas. Por exemplo, quando você pergunta quem que te influenciou a gostar de leitura, 22% dizem influenciadores. Aí é um número muito maior. Mas acho que é interessante a gente tentar pensar até como que isso, né? Como que o criador de conteúdo aqui ou em qualquer outra plataforma consegue, e não só de livro, né? Para qualquer outro mercado. Ele influencia alguém, por exemplo, e esse alguém vira um influenciador. Obviamente, né, numa escala menor, mas ele também vai influenciar outras pessoas. Outro ponto importante dessa pesquisa também é o que é leitor, né, gente? Porque tinha muita gente que ficou chocada, assim, do tipo, nossa, mas o Brasil tinha mais leitores do que não leitores, e agora a coisa se inverteu. Ninguém muito sabia que no Brasil tinha tanto leitor assim. Só que para pesquisa, para você ser considerado leitor, você tem que ter folheado pelo menos um livro nos últimos 3 meses, e esse livro pode ter sido a Bíblia, ou um livro didático, ou um livro de não ficção, de desenvolvimento pessoal, um livro para faculdade, para escola, sei lá. Então, se a gente for parar para pensar que no nosso mundinho da ficção, que é o que a gente mais fala, eu pelo menos mais falo nas minhas redes, os nossos números são ainda piores.